Fala pessoal, tudo bem? Essa semana é extremamente importante para o mercado, então é bom que você preste bastante atenção em tudo que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Aqui acima você tem o gráfico do S&P 500 e aqui o do Bitcoin. Eu vou te mostrar alguns sinais que os gráficos estão mostrando para a gente, mas primeiro de tudo a gente tem que entender os dois eventos macroeconômicos mais relevantes dessa semana. O primeiro deles, eu diria que o mais relevante, é a divulgação da taxa de inflação. A gente vai ter a taxa de inflação geral e o Core Inflation, o núcleo da inflação dos Estados Unidos. A gente está tendo nos últimos meses uma queda subsequente da inflação. Atualmente a taxa anual está em 7,7% e o esperado pelo mercado é que ela caia para 7,3%. De acordo com o modelo preditivo do Trading Economics, eles esperam que haja uma queda para apenas 7,6%. No entanto, o consenso do mercado, a projeção do mercado em geral, é de que a taxa de inflação caia de 7,7% para 7,3%. E por que isso é tão importante? Porque esse é um dos principais fatores a ser considerado pelo Fed justamente na divulgação da taxa de juros que vai acontecer na quarta-feira, um dia depois da divulgação sobre a inflação. Na sexta-feira anterior já foi divulgado o PPI, que é o índice de preços ao produtor, e ele veio ligeiramente acima do esperado. Como isso impacta diretamente na expectativa em relação à taxa de juros, isso tem uma importância para a economia como um todo, seja para o S&P 500 ou para o Bitcoin. Por enquanto, é atribuída a probabilidade de 74,7% de um aumento de 50 pontos base, de 0,50% para a taxa de juros. E para a próxima reunião do FONC, o Copom do Fed, que vai acontecer no dia 1º de fevereiro de 2023, é atribuída a probabilidade de 49% de mais um aumento também de 50 pontos base na taxa de juros. Então, os dois eventos macroeconômicos mais relevantes da semana são a divulgação da taxa de inflação e a divulgação da nova taxa de juros, que vai ser impactada de acordo com a divulgação dos dados de inflação. E um terceiro evento, que não é um evento macroeconômico propriamente dito, mas que influencia nos ânimos do mercado, é o discurso do Powell. Se ele tiver um discurso mais dovish, mais suave, o mercado tende a ter uma reação mais bullish, mais otimista. Se por outro lado o tom do discurso do Powell for mais hawkish, mais duro, aí os mercados tendem a se movimentar para baixo, ok? Então, esses são os principais fatores que vão influenciar a movimentação dos gráficos. E aqui você pode ver que há uma profunda correlação entre o S&P 500 e o Bitcoin. Aqui você vê uma queda que aconteceu muito acentuada no S&P 500 e no mesmo período o Bitcoin também caiu. Foi aqui que ele perdeu o patamar dos $30 mil e chegou até os 18. Quando que isso aconteceu? Aconteceu justamente no primeiro aumento do Fed de 75 pontos base. A crise de Terra-Luna foi um pouquinho mais para trás, mas essa queda mais acentuada que aconteceu aqui nos dois mercados, ela ocorreu em decorrência de uma política monetária mais contracionista. Mas, veja bem, depois de o mercado precificar essa postura mais austera na política macroeconômica, ele retomou a sua trajetória de alta, tanto o S&P 500 quanto também o Bitcoin, o criptomercado como um todo. E desde janeiro você pode ver que o S&P está percorrendo um canal de baixa. Esse canal de baixa aqui está muito claro, e nos últimos dias a gente está se aproximando dessa região superior do canal de baixa. Todo canal de baixa, eventualmente, ele acaba sendo rompido para cima, e caso haja um rompimento para cima desse canal, o mais provável é que o Bitcoin também rompa as suas principais resistências. Então vamos dar uma olhada aqui em mais detalhes no gráfico do S&P 500. Deixa eu tirar aqui o canal de alta, porque eu posso fazer um recorte também a partir desse ponto do gráfico aqui, a partir do dia 13 de outubro. Deixa eu colocar o volume também nesse gráfico
E deixa eu dar um zoom nessa região aqui. O que a gente pode observar nesses pontos que eu destaquei com as setas? Aqui a gente tem um candle bastante expressivo, um candle convicto de alta. E esse candle ele foi acompanhado por um volume também expressivo, bastante acima da média. E aqui a gente tem um mesmo padrão, um candle convicto de alta acompanhado por volume, e aqui novamente um candle convicto de alta acompanhado por um volume bastante expressivo. Para quem estuda análise técnica em mais detalhes, sabe que isso é um indício de um forte aporte de capital institucional que tende a formar uma nova base de preços. É bem natural, obviamente, que depois de um pump haja um movimento corretivo, mas após essa correção, os preços passam a se movimentar acima dessa nova base de preços, tá? E eles oscilam, como é natural de qualquer mercado, e aqui a gente tem um outro movimento muito semelhante a esse aqui. Muito possivelmente foi uma grande injeção de capital institucional apostando na alta do mercado, o que formou uma nova base de preços. E aqui, novamente, nos últimos dias, muito provavelmente a gente está vivendo a correção desse movimento aqui. Portanto, a gente está num momento gráfico muito importante. Se a inflação cair em linha com o esperado pelo mercado, ou melhor ainda, se ela cair mais do que o esperado, muito possivelmente a gente vai ter uma pernada de alta bastante expressiva. Mas lembra que desde janeiro a gente vem percorrendo um canal de baixa e a gente está bem próximo do teto desse canal aqui. Portanto, se esse movimento de alta, se ele de fato ocorrer, se a inflação de fato cair em linha com o esperado, ou melhor ainda, mais do que o esperado, a gente pode ter esse movimento de alta aqui. E graficamente, por que esse movimento é importante? Um dos princípios da análise técnica é que quando uma resistência é rompida, ela passa a ser um suporte. E um outro ponto da análise gráfica é que a gente pode projetar que a altura desse canal ela pode ser a variação de preços a ser perseguida depois do rompimento dessa resistência. E se isso acontecer, a gente pode buscar, após o rompimento dos 4.050 pontos do S&P 500, a gente pode esperar uma alta de aproximadamente 18%, que é uma alta extremamente importante para o mercado. E se isso acontecer no S&P 500, a gente também pode esperar uma pernada de alta bastante significativa do Bitcoin, retomando o patamar de preços prévio ao colapso da FTX. Mas é claro que a inflação pode cair menos do que o esperado, e se isso acontecer, o mais provável é que a gente continue nesse movimento de preços aqui dentro desse canal de baixa. E para o Bitcoin, isso significa uma oscilação entre os 20, 21 mil dólares e os 16 mil dólares aproximadamente. E se o mercado vai caminhar para cá ou para cá, depende basicamente de como vão vir os dados referentes à inflação, de como vai ser o anúncio da política monetária do Fed daqui para frente, mas ainda mais importante do que a definição da taxa de juros, que já está precificada em um aumento de 0,5%, mais importante do que isso é o tom do discurso do Jay Powell, se é um tom mais dovish, mais suave, ou se é um tom mais hawkish, mais austero. Mas, independente desse movimento de curto prazo, se a gente vai ter uma movimentação mais bullish ou mais bearish para 2023, diferente do que muitas pessoas estão falando por aí, eu vejo bastante sinais extremamente positivos para a economia, especialmente para o criptomercado. Mas, sobre isso, eu vou falar no próximo vídeo que eu vou publicar essa semana. Se você quiser me acompanhar em outros canais, não deixe de acessar os links que estão aqui na descrição. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.